Recebi um pedido de ajuda de uma prima que mora em Londres. O neto dela, de 1 ano e 2 meses, toda noite entre as 2 e 4 horas da manhã, acorda chorando horrores. Não para de jeito nenhum. Ele chora 1 hora direto, como se estivesse em transe. Muito esquisito, do nada. Ele para, depois dorme. Isso todo dia tem acontecido. Já foi ao médico e não tem nada. É um choro como se estivesse com dor e só quer ficar com a mãe dele. Não deixa ninguém pegá-lo, somente a mãe. Aí ela diz que orientou fazer o evangelho no lar, mas queria ouvir vocês também. Pelo que a gente viu na pergunta, tem acompanhamento médico, foi ao médico, né? Será que a gente tem uma interferência espiritual aí, alguma coisa assim? O que a gente pode esclarecer? Agora, eu tenho dúvida, assim, eu não lembro da mensagem, né? Se eles moram fora do Brasil, né? Mas vamos ver o que vocês podem orientar a gente aí. O que a literatura espírita nos oferece é a seguinte informação. Em O Livro dos Espíritos é dito que o processo reencarnatório inicia na concepção os primeiros laços materiais. E os laços materiais se fecham no parto, ou seja, os laços materiais, em outras palavras, o enraizamento do espírito do corpo, ele vai se dar durante a gestação. Então, desde a concepção até o parto, vai se enraizando progressivamente o espírito no corpo. Mas a obra de André Luiz e Emmanuel também, na obra O Consolador, vem nos trazer informações adicionais, dizendo que os laços materiais, sim, eles se enraizam no corpo durante a gestação. Mas, após o nascimento, o espírito ainda não está completamente adaptado ao corpo que ele recebeu. Então, ele ainda percebe muito o mundo espiritual em volta dele. As crianças, na primeira infância, portanto, elas são muito mais suscetíveis às influências espirituais, sem que isso queira dizer que elas sejam médiums. Mas meninos muito pequenos, não é? E até a faixa aproximada dos 7 anos, não estou dizendo que é na data de aniversário dos 7 anos da criança, mas nessa janelinha de tempo aí até antes dos 7, a criança percebe melhor o mundo espiritual, ela brinca com um amigo imaginário, ela fala de espíritos que estão do lado dela, ela chora olhando para um ponto vazio. Por quê? Porque nesse período as percepções espirituais ainda são bastante dilatadas e elas vão sendo amortecidas à medida que a infância vai se processando. No período da segunda infância, essas experiências não são mais previstas de acontecerem, salvo se a criança for médium. Aí sim é mais razoável que na segunda infância ela tenha uma percepção mais objetiva da vida e apague as questões espirituais. Como a criança que a gente está tratando tem 1 ano e 2 meses, ela está ainda na primeira infância. Então, é muito razoável que exista uma componente espiritual, dado que o médico já foi buscado. Eu ia sugerir que procurasse o médico primeiro. Pronto, já foi. Não tem. Então, vamos agora considerar a questão pelo lado espiritual de forma mais específica. Por que de forma mais específica? Porque, mesmo que fosse físico, é importante que o espiritual acompanhe. O homem, na verdade, não pode ser visto de maneira quebrada. O homem, ele é um ser integral, corpo, espírito e mente. E se eu quiser dividir o homem em pedaços, eu vou sempre tratá-lo de maneira imprecisa, incompleta. Já que foi no médico, não tem? Então, isso robustece a tese espiritual. Mesmo que fosse encontrado no médico, não retiraria as orientações do campo espiritual. Quais são as orientações? Evangelho no lar frequentemente. Como a gente está tendo esses episódios todo dia, Evangelho no lar todos os dias. Mas para quê? Primeiro, para ajudar a criança. Segundo, para atender a entidade que possa estar se manifestando. Terceiro,
para fortalecer os pais. Para que os pais se fortaleçam. Então, melhora o ambiente, melhora a criança, melhora o espírito que tenta se comunicar, melhoram os pais também, ou seja, traz benefício para todo mundo. Esse é o primeiro. Segundo ponto, aproveitar, já que o menino tem esses episódios aí das 2 às 4 da manhã, ficar com ele na hora do sono, sem temor, sem, ai meu Deus, será que hoje vai acontecer de novo? Meu Deus, não tenha medo. Nós não podemos ter medo, não podemos ter medo da vida. Tratar com muita naturalidade, cuidar dele para que ele durma e depois que ele estiver dormindo, converse com ele como adulto. Dormiu, dormiu. Está dormindo a criança, aí você vem e conversa com ela. Assim, olha, meu filho, eu tenho uma coisa para colocar para você. Você está recomeçando a vida e tal. Não tenha medo. As entidades que podem estar aqui, seu pai e sua mãe estão aqui para proteger você. Você não se preocupa. Aí você conversa com a entidade também. Quando o episódio do medo acontecer, a mãe vai ficar com a criança? Vai. Então o pai conversa com a entidade. Vai ser difícil conversar no mesmo ambiente, porque aquele choro, aquele grito, aquela coisa fica ruim demais, né? Então, a gente pode, muitas vezes, no quarto ao lado, fazer essa oração, pedir pela entidade, nunca expulsando, mas conversando de maneira serena, de maneira muito tranquila. Gente, espírito não é coisa do além. Quando a gente pensar, espírito é coisa do além, a gente não consegue. Espírito é coisa do aquém. Conversa, porque ele é uma pessoa. Conversa com ele como pessoa que ele é. Normalmente, sem nenhum tipo de afetação. Meu irmão, neste momento. Não precisa. Conversa. Olha, a gente está precisando conversar com você. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Conversa normalmente com ele, sem nenhuma tentativa diferenciada de fazer as coisas normal, de maneira mais tranquila possível, tá bom? Se estiver no Brasil, aí pode sim levar numa casa espírita, que vai ajudar bastante. Se não estiver no Brasil, procure assistir lives. Tem muita live que pode ajudar vocês. Escolham um programa da predileção, assistam ao Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que vocês vão encontrar muito material para reflexão, vão descobrir vários programas, alguns, olha, eu gostei desse programa aqui ficou bem legal para mim, e passa a assistir, fazer orações, água fluidificada, evangelho no lar, e proteger a casa contra as perturbações com conversas indevidas e trazer para a família coisas que são do mundo lá de fora e que não devem atravessar a porta para dentro. Eu não sei qual é a idade dessa criança, né? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, é muito pequenina. As crianças, eu daria pelo menos 3 possíveis causas. Por tudo que não só se lê, mas que se ouve os médiuns falarem quando chegam em casas em conflito, de como isso atinge as crianças. Então, a primeira questão, como está essa família? Como está esse lar? Algumas crianças são muito sensíveis aos conflitos que existem dentro do próprio lar. Elas absorvem isso, essas energias, quando a gente briga, quando a gente guarda mágoa, quando está naquele, às vezes, aquele conflito silencioso até dentro do lar, a criança começa a absorver essas energias. Porque se ela acorda chorando, ela está sentindo medo, ela está se assustando, ela está passando mal de madrugada. Então, esse é o primeiro ponto que seria interessante. O segundo ponto é que essa criança de 1 ano e 2 meses é um espírito já maduro, adulto, imortal e milenar, e que encarnou com uma carga de experiências que ele traz dentro de si e que estão ali no inconsciente. Ele não lembra, mas ele sente. Então, muitas vezes, quando o corpo relaxa, o espírito pode ter um pouquinho mais de acesso aos seus próprios medos, aos seus próprios conflitos.
Vocês imaginam um exemplo, não estou dizendo que é esse o caso, mas um exemplo de uma pessoa que numa existência próxima, a existência passada dela, ela foi vítima de uma grande violência, um grande trauma, que foi terrível para ela, tá? Uma grande injustiça que ela tenha ocorrido e tenha matado, assassinado a família, sei lá. Essa pessoa passa pelo processo no mundo espiritual e renasce. E ela pode, no momento do sono, esse espírito que agora é um bebê, acessar aquilo, ter esses sonhos, ter essas lembranças e acordar, chorando, gritando constantemente. Eu conheci uma criança, acompanhei o crescimento, que constantemente tinha o mesmo sonho, em que essa criança era escrava. Essa criança dizia, eu sonhei que eu era escrava, e foi crescendo até a adolescência, repetindo-se o mesmo sonho de uma ocorrência quando essa pessoa havia sido escrava em existências passadas. Quando era menor, aquilo causava medo nos sonhos. Depois a pessoa foi mais que acostumando e contando até que desapareceu. E uma outra opção também, pode ser as coisas conjuntas, é a presença de um espírito vinculado a essa criança, que também é um espírito imortal, de uma história pregressa que não se conhece, e que durante o sono do corpo, a criança, o espírito, se desdobra e vê aquele irmão e se assusta. Em todos os casos, mesmo que a gente não saiba, a gente não vai saber, podemos estar errados, isso são possibilidades, já que a ciência não encontrou nada. Sim, manter a harmonia do lar, um ambiente de oração, está em Londres. Então, fazer as orações do lar todas as noites. E essa criança está na idade certa. Apresentar Jesus para a criança, acostumar ela a fazer uma oração antes de dormir. É muito importante que todos nós, antes de dormir, peçamos, Senhor, protege a minha noite.